Você citou, quando eu perguntei de onde você era, você citou Ibura e Santo Amaro, né? Sim, sim. Para quem está assistindo a gente e não é daqui de Pernambuco, são 2 bairros da periferia do Recife. Então, assim, os seus personagens são personagens de periferia, Sim, sim. né? Total. Retrata aquela realidade ali da periferia do Recife. A primeira pergunta que eu queria te fazer, assim, isso tem que vir, porque, assim, são personagens completamente diferentes. Por mais que as meninas, Sim, sim. a Kathleen e a Grace Kelly, Sim, sejam ali sim. mais parecidas, mas você pega Pomba E Creito, e né? Creed são 2 personagens muito Muito diferentes. Então, assim, para diferente. criar isso, tem que ter um senso de observação muito grande. E, assim, isso vem, claro, é uma pergunta óbvia, vem da sua vivência, mas, Sim. assim, como é que você faz para tem algum baseado em algum cara que você conheceu mesmo? Aham. Como é que é o processo de construção desses personagens? Rapaz, tem a questão da vivência, mas ainda assim, que o pessoal imagina, todo mundo que faz essa pergunta imagina que eu convivo 24 horas ou não. Eu tenho, é um tiquezinho meu desde criança que eu convivo um pouquinho, pode ser uma tarde. Se eu pegar um tiquezinho da pessoa, eu já anoto, eu já gravo aqui. Se for muito marcante, eu já gravo e pronto, aquilo ali eu vou usar algum dia, sabe? E aí eu vou absorvendo isso. Então, tipo, eu fui no estereótipo máximo, tanto de Creto, tanto de Kathleen, e desse estereótipo máximo, de tanto fazer todo santo dia, você naturalmente, sozinho, você nem percebe, você vai começando a criar essas nuances aí, né? Você O vai tique do podando, né? personagem, sabe? Você vai vendo, tipo, você sai daquele estereótipão e começa a desenhar de como realmente é, unicamente Kathleen, como é Creito, como é Pombalesa e tudo mais, tal. E é por isso que eu, como a criação de tudo, primeiro começou com Creito, né? Eu fui no máximo do estereótipo, depois fui mudando, botando característica aqui, jeito de falar, sabe, os cacoetes, palavras que ele usa muito, sabe? Eu fui começando a, tipo, não é isso, é tendo certeza. Agora, rapidinho. E quando você vai fazer isso, você faz teste de vídeo ou você é sozinho em casa falando e bolando? Não, isso no começo eu tinha essa necessidade de, tipo, cada personagem que eu ia criar, eu passava em torno de 1 hora, que é pouquíssimo. Para quem é de teatro, de laboratório, a gente faz meses de laboratório. Eu passava 1 hora, 2 horas. E eu tive que reduzir isso para 1 hora ali de laboratório, falando na frente do espelho, conversando dentro, endoidando mesmo. A linha é esquizofrênico total, assim, tipo, eu conversando só, falando N frases diferentes, na frente do espelho, tique, qualquer coisa, gestual de coceira, disso, daquilo, outro, limpar o nariz, qualquer. Pra você começar a viver e não ficar aquela coisa fake, entendeu? Exatamente. Porque senão fica muito fake e para fugir disso é bem difícil. Quando você imita algo que já existe, é mais fácil. Quando você vai fazer algo original, aí o bicho pega. A cabeça, ela buga. Então, para fazer Júnior Pombalesa, eu passei o quê? 1 hora fazendo com outra peruca que não era dele. Que era do Julie Emerson. Aí eu depois joguei a peruca dele, aí eu gostei no vídeo, olhei, fiquei falando várias vezes assim que nem ele. Ele falava muito rápido, absurdamente rápido, que fica engraçado, mas para certas histórias não fica tão audível assim, fica bem. Eu saio do mais, vou mudar isso um pouquinho aí, vou dar uma mudada. Aí fui moldando ele, desacelerei ele um pouquinho e aí ele foi indo, fui encontrando ali, acertando a mão devagarinho. Mas todos eles tiveram um processo. A mãe de crédito, por fazer muito pouco a mãe de crédito, assim, não é sempre que eu estou fazendo nas histórias dela. Então, eu sempre que eu vou fazer ela, eu tenho que passar umas meia horinha assim, internalizado nela para poder praticar, para ficar mais natural, para ficar solto. Porque depois que tá natural, que o assunto a gente pode falar de qualquer coisa aqui, guerra, política, o que for, e ela vai saber falar do jeitinho dela, sabe? Mas é bem complexo isso, porque a criação ela é bem dividida. Já Crate e Catholic não, Crate e Catholic foram os mais rápidos assim para pegar e prosseguir assim, foi bem. E as histórias? De onde vem? De observação também? De coisa que te Rapaz, contam?
Pronto, eu tenho muito insight, né? Muito insight, assim. Então, se eu tiver um insight... Hoje há um tempinho atrás, né? Eu já criei esse costume de... Tive um insightzinho aqui, já vou logo... Anoto, né? Gravo um áudio. Já um grupo, só eu, gravando 1000 áudios. E aí eu já gravo, já deixo certinho ali para depois fazer. Sendo que no começo eram ideias soltas, eu não tinha aquela necessidade de produzir logo, porque ainda não tinha estourado. Tipo, vou estourar no terceiro vídeo de Creta, mas eu tinha tempo, eu ficava, sabe, meio relaxado. Aí quando estourou o terceiro vídeo, os outros, eu comecei a criar, a ficar numa uma pressão psicológica absurda, assim, foi bem punk. Porque era o assunto, não foi uma coisa gradativa de, um vídeo deu certo, aí você ficou um pouquinho mais famoso. Não, tipo, dos primeiros, quando explodiu, foi numa gama que, meu Deus do céu, a quantidade de gente que vinha, eu tinha que tirar outro coelho da cartola, então tinha que queimar a pestana ali, meu Deus do céu. E aí eu comecei a ver possíveis histórias, o pessoal às vezes mandava no direct e fala sobre isso, fala sobre aquilo. Uma coisa ou outra. Eu ia montando aquela história meio Frankenstein também, né? Pegando um pouquinho dessa história de lá, criava a piada final para dar um fechamento legal, que vinha muita gente da Pitaco, sendo que era textos imensos, sem piada, e eu pegava só o mote. Aí eu sempre, valeu a história, só que eu abri uma caixinha lá no Instagram pra galera dar algumas ideias, pegava só o mote ali e sentava e ia criar as piadas, né? Que muito me ajudaram assim para lapidar e criar um estilo de formulação de roteiro, né? Que eu tinha, mas era algo muito solto, era muito, sabe? Hoje eu já sei exatamente como é que o roteiro tem que começar, desenvolver, finalizar e tudo mais. Principalmente falando de comédia, né? Você tem que estar dando tiro ali de 3 em 3 segundos de historinha, você tem que estar engraçado. Não pode enrolar muito, não. Mas era pressão, era muito pressão. Porque para criar as histórias, assim que estourou, eu tava criando uma média de 1 a 2 histórias por semana. Assim, história que eu digo assim, episódio, né? Sim. E aí era muita pressão psicológica. Eu passei acho que uns 3 a 4 meses pirando de ansiedade, assim. Pirando mesmo. Porque eu estourei o terceiro vídeo, aí foi bom. Aí o quarto vídeo tinha que ser muito bom para superar o terceiro. Você fica nessa. Quando você não está acostumado com a internet, você fica nesse vício de o próximo vídeo tem que ser melhor. E não, tem que ser maior, tem que ser melhor, tem que ser assim. Aí você fica naquela cobrança. E tudo para fazer em 1 minuto. Porque o Instagram antes só ia até 1 minuto, assim, né? Então era cacete na minha cabeça, porque eu ficava louco. Eu passava uma semana, meu Deus do céu, eu vou falar sobre isso, tá? Aí ela fazia o roteiro, aí gravava. E sempre sozinho. Sempre sozinho. Sempre então, sozinho. Tipo, figurino, tudo, tudo montava, sozinho. Tudo, eu agora. Ali? Rapaz, na cidade, eu fui na cidade mesmo. Porque a peruca de Kathleen mesmo não era nem pra fazer Kathleen, eu ia fazer um cover de Priscila Senna. Na greia, ia fazer uma satirazinha. Tava numa época que eu tava imitando um monte de artista local. Já tinha feito de Sheldon, já tinha feito do Conde. Aí a próxima seria ela. Aí findou que na semana que eu ia fazer ela, eu fiquei rouco. Aí eu fiquei rouco e pra imitar ela ia ser um pouco difícil. Aí eu falei, velho, vou lançar esse episódio de Creito. E Creito, no roteiro, Creito precisava de uma namorada, né? Ou uma crushzinha ali e tal. Aí foi ela, eu testei. Pode ver que o primeiro episódio de Creito, a voz de Kathleen é uma totalmente diferente. No segundo já é outra. Porque foi muito, sabe? Aí foi nessa pegada, mas tudo gambiarra. Tudo gambiarra. Principalmente porque a gente tava no meio da pandemia, né? Então, tipo, eu não tinha essa peruca mesmo, ela fazia um tempão que tava lá. Eu disse que eu não vou usar, mas quando? Eu tava na pandemia, muita coisa ainda tava fechada. Para fazer o bigode, pra você ter noção, os primeiros bigodes eu tava sem lápis de olho em casa. Fiz com tinta guache. Bigode Creito. Sim, pincelzinho aqui. Passei um tempão fazendo com tinta guache. Porque tava tudo fechado no meio da pandemia. Aí botei uma corrente que eu tinha, eu não lembro exatamente de onde foi essa corrente, Jesus. Eu peguei uma corrente, foi uma das correntes que eu usei no espetáculo de Ritmo Quente.
Ritmo Quente e um Brega de Musical, que era um espetáculo que a gente fazia, que é um espetáculo de teatro musical, que toda a trilha, as histórias, são todas embaladas com coisas nossas daqui, entendeu? Né? É bem imerso ali no universo brega. A gente pega vários recortes aí de músicas do começo dos anos 2000. A gente pega também Reginaldo também, joga algumas coisinhas de Reginaldo também. E aí fez essa salada mista, virou uma comédia romântica, né? Bem local, bem regional. E fez sucesso pra caramba. E aí sobraram algumas coisinhas e eu acabei usando pra Creito, né? E até o primeiro laboratório de Creito, assim, pra Creito nascer, foi muito em cima disso, assim, das brincadeiras de bastidores, sabe? Eu brincava muito com Irles, com Lili Guedes também, que fazia a vilã. E aí a gente brincava muito nos bastidores, assim, né? Indo ao máximo do estereótipo e brincando, conversando, criando coisa de improviso, história de improviso, do que rolou ontem, do que a gente vai sair hoje, de tudo, para poder rolar. Aí, respondendo isso, foi assim, os acessórios foram muito assim, aleatórios. Eu fui pegando, eu tinha uma bermuda que dava para usar aqui, outra ali, mas é tudo bem Playmobil mesmo, assim, pegando as pecinhas e montando, porque eu não tinha condições de ir na cidade, no meio da pandemia. Nem condições financeiras, porque naquela época eu tinha perdido tudo.